A paz e a santa graça do Senhor Jesus Cristo, que vos fala é a voz que clama no deserto. Nesta palavra de hoje, eu gostaria de falar sobre o dízimo. É uma polêmica, não é verdade? Muita contradição, muitos contra e porquês ao dízimo. É aceito, não é aceito, é válido, não é válido? Fica até o fim. E no final, dê sua opinião. Você concorda, não concorda com o dízimo? Irmãos, sabemos, a Bíblia diz que Deus separou uma tribo em Israel, chamada tribo de Levi. Sabemos que no tempo dos juízes foi o tempo em que Josué, o sucessor de Moisés, ficou responsável de adentrar a terra prometida com a nação santa e tomar posse da herança. Sabemos que Deus é um Deus de primícia. Vemos lá na oferta de Caim e Abel. Abel deu a primícia, buscando um relacionamento com Deus, mas Caim deu o que ele achou de melhor dar, e Deus não aceitou. E diante desta palavra tão polêmica, que é o dízimo e a oferta, principalmente o dízimo, se encontra os pró e os contra. A intenção aqui não é desfazer de doutrina de ninguém, não é de fazer da fé de ninguém, mas a gente colocar uns pontos de vista dentro da palavra, em pauta. E a Bíblia diz que ali Deus separou a tribo de Levi e disse para o povo de Israel, a tribo de Levi, eu sou a herança dele. 11 tribos ficou responsável. Recebeu herança, terra, e ali teve condições de plantar, de criar animal, ou seja, foram muitos prósperos nos bens materiais. Mas a tribo de Levi não teve herança entre teus irmãos, a não ser alguns pedaços de terra para habitar. Mas a herança deles era o próprio Deus. Então Deus estipulou para que o povo, as 11 tribos, trouxesse as primícias para a tenda do Senhor, para o tabernáculo que foi levantado no deserto, quando o povo recebeu a lei. E a Bíblia diz que ali todos traziam a primícia, e da primícia Deus, da primícia trazida a Deus, dos dízimos e oferta, Deus assim abençoava os levitas, e eles viviam ali da primícia de Deus, não do que o homem dava, mas do que era oferecido a Deus, e Deus dividia com eles, abençoava a vida deles. Por quê, irmão? Na época, a simbologia do tabernáculo representa nós, representa nossas vidas, o templo de Deus habitar. Tudo ali é simbólico no Velho Testamento. E ainda existia a separação por causa do pecado. E os levitas, que foi selecionado exclusivamente pela tribo, pela genealogia de Arão, o irmão de Moisés, era que tinha a permissão dada por Deus, a eleição de Deus para adentrar e ali apresentar a causa do povo, expiar os pecados do povo através dos sacrifícios. As 11 tribos não entravam, não expiava, não apresentava causa, só a tribo de Levi, especificamente Arão e seus filhos. Havia separação. Então 11 tribos trabalhava, cultivava, cuidava dos seus animais, prosperavam e trazia a primícia para Deus. Isso tudo nos leva a entender a manutenção da casa de Deus, para que houvesse mantimento para os levitas, e assim foi. Irmãos, alguns anos se passaram e entendemos que quando a promessa de Deus se cumpre na vida do seu povo, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo,
E Jesus Cristo, ele entrega a sua vida na cruz do Calvário e fala, está consumado. A Bíblia diz que o véu rasgou do alto a baixo. E não só mais a tribo de Israel, especificamente os levitas, que é os tribos de Levi, adentrava dentro do templo, mas agora foi aberto não só para a tribo de Levi, mas para as 11 tribos que dependia da tribo de Levi, do cajado de Arão, que era uma representação de Jesus Cristo, do sacerdote de Jesus Cristo. E ali agora todos puderam entrar. Todos, não só a tribo de Levi, mas todas as tribos de Israel e todos os gentios, todos os povos, nações. E não especificamente mais no tabernáculo ou no templo que Salomão levantou. Não, mas na sua casa você entra, apresenta a sua casa, no seu quintal, no monte, em todos os lugares. Lembra quando Jesus falou para aquela mulher, a samaritana, né? Chegou a hora que não vai se adorar lá em Samaria ou no templo de Samaria, que adorava os ídolos, não. Ou lá em Jerusalém, não. No templo que Salomão ergueu, não. Deus busca aqueles que adoram espírito e verdade. Irmão, podemos ver claramente, a lei e os profetas durou até João Batista. Houve uma transição, mudança de estado e entrou o Novo Testamento. Israel ainda é detentor do dízimo. A tribo de Levi ainda é detentor do dízimo, não porque Deus assim requer que eles continuem, mas eles não receberam a Cristo. O véu para ele ainda está sobre os olhos dele. O véu para eles não se rasgou, eles não aceitaram. Jesus, em todo o seu ministério, não recebeu dízimo. Pode olhar, a Bíblia diz claramente que Jesus era abençoado pelos bens das mulheres. E as pessoas derramavam oferta dentro do hofode, e Judas carregava. Jesus não tirou o dízimo de Israel, porque o propósito de Jesus não é reter dízimo. Isso foi da velha aliança, estava sobre Israel e sobre a tribo de Levi, porque havia um impedimento de todos entrar à presença de Deus. Temos que entender, temos que analisar. O próprio Jesus não recebeu dízimo. Pedro, constituído por Cristo, pastor da igreja em Jerusalém, também não recebia dízimo. O povo trazia as suas herdades e vendia porque entendia que não era mais dessa terra. Quando recebia Cristo, eles entendiam e o objetivo deles era o reino do céu. Se despojavam de tudo, tudo tinha em comum. Não era o dízimo. O dízimo estipulado no dia de hoje são 10%, por muitas religiões, muitos líderes religiosos. Mas Cristo não é 10%. 10% era para a tribo de Levi, para o sacerdócio de Arão. Cristo é 100%, não comprou por ouro e prata, mas por sangue puro. É 100%. E quem pode dar 100% como no templo de Jerusalém? Que o povo depositava 100% do seu, vendia sua casa, sua herança e morava todos junto. Se você for vender hoje 100% e dar a Cristo, infelizmente tem muitos líderes que vai te deixar você arrastando chinelo na rua e vai reter a gordura e viver aí como estão vivendo muitos aí, regaladamente. Mas no grande dia, no dia do juízo, darão contas. E muitos justificam ainda, não, porque o dízimo é antes da lei, não era pela lei. Ei, a representação ali de Melquisedeque quando Abraão dá dízimo não era uma coisa contínua, não era uma determinação de Deus. Abraão achou por bem abençoar aqueles sacerdotes, a Melquisedeque, rei de Salém, que era uma representação do próprio Jesus. E ainda assim, a tribo de Levi ainda estava sob o seu lombo, não era nem nascido o filho de Abraão, ainda não era nem nascido Levi, o bisneto de Abraão, não era nascido. Quem seria o detentor do dízimo? Então, quando a gente para justificar que o dízimo é válido no dia de hoje, não, irmão, isso não é verdade. Outros dizem, não, mas Jesus falou que é lícito que desse o dízimo do coentro, da hortelã. Ele está falando para Israel. Ele está especificando, direcionando para Israel, que ainda detinha
o cajado de Arão, o sacerdote, ainda ali. O véu não tinha se rasgado. O sacrifício não tinha ainda sido posto. E naquele momento, Jesus está falando para Israel que era certo eles dar o dízimo para a tribo de Levi, trazer a ordenança da lei. Mas que não esquecesse que melhor era a misericórdia. Mas muitos no dia de hoje preferem manter os 10% por uma questão mais prática, uma questão mais objetiva. E infelizmente podemos perceber que até no livro de Malaquias 3:10 ali em diante, muitos pegam daquela palavra para ali aprisionar vidas. Roubar um homem a Deus. Pega o contexto daquela palavra, irmão. Deus está falando com o seu povo, e especialmente os que estavam sobre o altar, que eram os sacerdotes que estavam ali pegando a oferta de Deus, roubando, defraudando, e o povo, zangado com isso, começou também a trazer oferta vãs, já que é eles que estão ficando com as ofertas e os dízimos, eu vou levar o pior dos meus animais, o pior da minha plantação, não é para Deus. E isso Deus não estava agradando aos olhos de Deus. E Deus replicou eles naquele tempo presente. E ainda o véu não tinha sido rasgado. A lei dizia para o povo de Israel, especialmente as 11 tribos, levar para dentro do templo de Deus as primícias. Ainda não estava sobre os gentios dar dízimo. Mas quando o véu se abre, se rasga, todos agora pode trazer as primícias para Deus, e não é 10%, não é 100%. O sacerdote que está sobre o altar é Jesus, o supremo sacerdote. A Bíblia diz no livro de Hebreus que não é lícito homem algum comer desse altar. Que esse altar não é terreno, é celestial. Foi completo, não vemos mais simbolismo. Então o dízimo é a sua vida. O dízimo é a sua casa, a sua alma, a sua família, 100% de Cristo. Mas infelizmente não podemos depositar isso na mão de mercenários atuais. Infelizmente. Tem muitos que usam de mal forma e ainda chama a pessoa de ladrão, baseada em Malaquias 3:10 em diante. Vocês vão dar conta dessa palavra. Chamar o povo de Deus de ladrão. Sendo que quem está cometendo um roubo é vocês, porque essa porcentagem dos 10% ainda é de Israel. Viu? Eles recebem lá ainda, os sacerdotes de Arão estão lá ainda. Eles não receberam Cristo como Senhor. E esse direito é da tribo de Levi. Você não é levita, você é levita? Você é da genealogia de Arão. Você detém esse cajado de Arão. E ainda se detesse, não está vigente. O sacerdote oficial é Cristo. Para que esteja em obediência, tem que estar debaixo da obediência de Cristo, não de Arão. Israel está lá porque está cego ainda. Não receberam a Cristo. Então desperta tu que dorme. E desamarra as amarras do jugo que tem colocado sobre o povo de Deus. Hoje podemos sim dizimar, ofertar, mas não com essa ameaça que vocês falam e esse jugo, querendo trazer ênfase antes da lei, para justificar a lei, ou na lei, ou fora da lei, com essa passagem que Cristo falou que é lícito, que trouxesse. Não embarace o povo, seja honesto. Seguir os passos de Cristo. Cristo mesmo não ousou tirar da mão de Israel os 10%. Cristo ali recebia a oferta do povo, mas o dízimo estava indo lá para Israel ainda. E se o povo deixou de dar o dízimo lá, porque o engano caiu por terra, o povo entendeu que o Novo Testamento estava sendo ali constituído, e o que é de direito agora está recebendo a oferta, não era mais dízimo, oferta. Continue dando a primícia, vocês que estão ouvindo essa palavra. Mas seja livre das prisões, que muitos dizem. Você não vai confiar, levar seu 100% e dar na mão de muitos pastores por aí. Você seria enganado. Mas se você vê e sentir de Deus de abençoar a obra, abençoe. Abençoe porque em tudo se prega o nome de Cristo. Mas não seja mais enganado. O dízimo ele não é oficial para a igreja. É oficial para Israel, para a tribo de Levi.
Vivemos hoje pela oferta voluntária, aquilo que Deus assim determina, e é 100%. Infelizmente nós não podemos dar o 100%, não moramos todos juntos. A igreja não está junta como em Jerusalém, todos estavam juntos em Jerusalém. A igreja de Antioquia também que foi aberta, todos estavam juntos em um só lugar. Então é assim, hoje não está mais assim. Então, para ficar mais prático, dá os 10%, como se fosse a tribo de Levi. Mas você não está sendo enganado, você sabe que aqueles 10% é para a tribo de Levi. Para Deus, para Jesus é 100%. Então eu deixo esse alerta, eu deixo essa mensagem, para que a gente não venha estar preso debaixo de julgo. Se você concorda ou não concorda, deixe seu comentário. Né? A gente não aceita, a gente é a igreja de Cristo. Não temos religião. Nossa religião é fazer a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos.